Quando Jesus chegou à região de Gadara, do outro lado do mar da Galileia, ele foi imediatamente abordado por um homem possuído por espíritos malignos. Este homem vivia entre os túmulos e era tão violento que ninguém conseguia prendê-lo nem mesmo com correntes. Ele frequentemente era controlado pelos demônios e vivia gritando dia e noite. Ao ver Jesus, o homem correu em direção a ele e se prostrou diante dele. Jesus então ordenou ao espírito impuro que saísse do homem. Em resposta, o demônio reconheceu Jesus como o Filho de Deus e implorou para não ser atormentado. Jesus perguntou ao demônio: "Qual é o seu nome?" E o demônio respondeu: "Meu nome é Legião, porque somos muitos." Os demônios imploraram a Jesus que não os enviasse para o abismo, mas sim para uma manada de porcos que estava pastando nas proximidades. Jesus consentiu e os demônios saíram do homem e entraram na manada de cerca de 2.000 porcos. Os porcos, então, enlouqueceram e correram morro abaixo, lançando-se no mar e se afogando. Os homens que estavam cuidando dos porcos fugiram e foram à cidade contar o que havia acontecido. As pessoas da cidade vieram ver o que tinha acontecido e encontraram o homem anteriormente possuído pelos demônios sentado aos pés de Jesus, vestido e em seu juízo perfeito. O povo ficou com medo e pediu a Jesus que deixasse a região. Enquanto Jesus estava partindo, o homem curado implorou para segui-lo, mas Jesus o instruiu a voltar para casa e contar às pessoas tudo o que Deus tinha feito por ele. Este milagre destaca o poder e a autoridade de Jesus sobre as forças espirituais malignas. Ele demonstra que Jesus tem o poder de libertar as pessoas da opressão demoníaca e de restaurar suas vidas. Além disso, o episódio ilustra o contraste entre o poder de Jesus e a destruição causada pelos demônios nos porcos. A reação das pessoas da cidade também é reveladora. Em vez de se alegrarem com o milagre da libertação do homem, eles ficaram com medo e pediram a Jesus que deixasse a região. Isso pode indicar como as pessoas podem reagir de forma diferente ao poder e às ações de Jesus, algumas com fé e outras com medo ou rejeição. Os demônios reconhecem Jesus como o Filho de Deus e o Messias prometido. No Evangelho de Marcos 5:7, o demônio exclama: "Que tenho eu contigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Eu te conjuro por Deus que não me atormentes." Este reconhecimento da divindade de Jesus revela que até mesmo os espíritos malignos reconhecem e temem a autoridade e o poder de Jesus. Os demônios sabem que Jesus tem autoridade sobre eles e que ele tem o poder de ordenar sua saída e destino. Eles imploram a Jesus para não serem atormentados e pedem para serem enviados para os porcos como uma alternativa. Jesus permite que os demônios entrem na manada de porcos como uma demonstração adicional de seu poder e autoridade. Esta permissão também sugere que Jesus tem controle sobre todas as criaturas e circunstâncias, incluindo os espíritos malignos e os animais. Os demônios temem o tormento que precede seu julgamento final. Eles sabem que haverá um tempo em que serão julgados e condenados por suas ações e rebelião contra Deus. Ao pedir para serem enviados para os porcos, os demônios parecem preferir essa forma de castigo temporário em vez do tormento final que sabem que os espera. Enviar os demônios para a manada de porcos que se afogam no mar serve como um símbolo da destruição e caos que os demônios causam. Isso também ilustra o contraste entre o poder de Jesus, que restaura e traz ordem, e o poder destrutivo dos demônios. A razão pela qual os demônios pediram a Jesus para entrar na manada de porcos e por que os porcos subsequentemente se jogaram no penhasco, resultando na morte dos animais, é um aspecto intrigante do relato bíblico. Vamos explorar algumas possíveis interpretações e explicações. Eles preferiram ser enviados para os porcos como uma forma de castigo temporário, evitando assim o tormento antecipado que Jesus poderia impor a eles. Os demônios, por natureza, têm o desejo de causar caos, destruição e morte. Ao entrar na manada de porcos, eles puderam manifestar esse desejo destrutivo, levando os porcos a se jogarem no mar e morrerem. A destruição dos porcos pode ser vista como uma consequência direta do pecado e da rebelião representados pelos demônios. Os porcos se tornaram vítimas da presença e ação dos espíritos malignos, refletindo o impacto destrutivo do pecado e da influência demoníaca.
A morte dos porcos serviu como um alerta impactante para a comunidade local sobre a presença e o poder dos demônios na região. Isso poderia incentivar as pessoas a reconhecerem a realidade da batalha espiritual e a necessidade de buscar proteção e libertação em Jesus. Outra interpretação é que os demônios sabiam que os porcos tinham valor para aquele povo e, sabendo disso, eles poderiam trazer alguma rejeição daquele povo contra Jesus. E que ele não realizasse maravilhas naquele lugar. Apesar de Jesus ter realizado este milagre em uma região predominantemente gentílica, ele demonstra que sua missão e seu amor redentor são universais. Ele não está limitado apenas ao povo judeu, mas seu poder e graça se estendem a todas as pessoas, independentemente de sua origem ou histórico espiritual. A destruição dos porcos serve como um lembrete das consequências do pecado e da rebelião contra Deus. Os demônios, ao causarem a morte dos porcos, mostram o impacto destrutivo do pecado e da influência demoníaca. Isso aponta para o julgamento final e as consequências eternas do pecado, destacando a necessidade de arrependimento, perdão e redenção em Jesus. O encontro entre Jesus e o endemoninhado gadareno destaca o conflito espiritual contínuo entre o bem e o mal. Jesus é apresentado como o campeão da luz e da justiça, enquanto os demônios representam as forças das trevas e da destruição. Este confronto revela a realidade da batalha espiritual que ocorre por trás das cenas da vida humana e a necessidade de proteção e salvação através de Jesus. O episódio enfatiza o poder libertador de Jesus. Ele não apenas expulsa os demônios do homem possuído, mas também restaura sua saúde mental e emocional, transformando sua vida de caos e desespero para ordem e paz. Isso ilustra o desejo de Jesus de libertar as pessoas da opressão, do pecado e da morte espiritual, trazendo cura, restauração e nova vida. O milagre destaca a autoridade e o poder de Jesus sobre as forças espirituais malignas. Mesmo os demônios reconhecem e obedecem à autoridade de Jesus, demonstrando que ele é o Filho de Deus e o Messias prometido com poder sobre o mundo espiritual. Em resumo, a reação das testemunhas que viram o milagre em Gadara foi marcada por medo, assombro e pedido para Jesus deixar a região. Esta resposta destaca a incompreensão, o temor e a falta de fé de algumas pessoas diante do poder e autoridade de Jesus. No entanto, também ressalta a importância do testemunho pessoal e do impacto transformador de Jesus na vida das pessoas, mesmo em meio à incredulidade e oposição. Este milagre também nos convida a refletir sobre nossa própria resposta à pessoa e obra de Jesus. Somos chamados a reconhecer sua autoridade divina, a buscar libertação e cura em seu nome e a compartilhar as boas novas do Evangelho com os outros. Em última análise, o milagre de Jesus em Gadara é um testemunho vívido do seu amor, graça e poder redentor, que estão disponíveis para todos os que buscam seu perdão, libertação e salvação. A reação das testemunhas ao milagre destaca a variedade de respostas humanas à manifestação do poder sobrenatural de Jesus. Enquanto alguns podem ser atraídos pela cura e libertação milagrosas, outros podem ser tomados pelo medo e pela incompreensão. No entanto, independentemente da resposta humana, o milagre em Gadara reafirma a missão redentora de Jesus e seu poder de transformar vidas, restaurar a dignidade humana e vencer as forças do mal. Ao libertar o endemoninhado gadareno, Jesus não apenas restaurou a saúde e a sanidade do homem, mas também revelou o seu papel como o Filho de Deus com autoridade sobre o mundo espiritual. A permissão de Jesus para que os demônios entrassem na manada de porcos e a subsequente destruição dos animais serviram como uma dramática ilustração do conflito entre o bem e o mal e do impacto destrutivo do pecado e da rebelião. A reação das testemunhas ao milagre de Jesus em Gadara foi de espanto e medo. Ao chegarem para ver o que havia acontecido com o endemoninhado gadareno, encontraram o homem sentado aos pés de Jesus, em perfeito juízo e vestido. Este fato por si só já era surpreendente, pois o homem anteriormente era conhecido por sua violência e loucura. No entanto, em vez de se alegrarem com o milagre da libertação e cura, as testemunhas ficaram tomadas de medo e pediram a Jesus que deixasse a região. Este temor pode ter sido motivado pelo impacto chocante da destruição dos porcos e pela revelação do poder sobrenatural de Jesus sobre as forças demoníacas.
O contraste entre a libertação milagrosa do homem e a destruição dos porcos provavelmente causou um misto de admiração e temor nas testemunhas, levando-os a pedir a Jesus que partisse da região. Se gosta deste tipo de conteúdo, não deixe de se inscrever para não perder nossos vídeos diários.